Amém, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o programa Fazer o Bem Faz Bem pela sua rádio Lagar FM. Esta noite queremos desejar a todos nossas felicitações, né? Estamos juntos aí neste momento. Vamos ler um salmo. Mas antes já saudamos todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, seja pela internet, pela rádio, também pelo Instagram. Deus abençoe a todos e a todas neste instante. Vamos ler o Salmo 19. Diz assim a palavra de Deus: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é advertido o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me todos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Graças a Deus por este salmo maravilhoso e que nos diz muito, né? Nos fala muito acerca de Deus. E ele deixa claro aqui, né? Que sem palavras, sem linguagem, sem fala, no versículo 3, a natureza proclama, né, a existência de Deus. Então, mesmo se não houvessem palavras, mesmo se a Bíblia não existisse, nada escaparia, né, a noção que a natureza nos passa da presença de um Deus maior, de uma consciência maior, né, de um legislador, de um arquiteto do mundo, né? Algumas religiões preferem entender Deus como um grande arquiteto, e ele o é, né? Então a Bíblia está dizendo aqui, sem linguagem, sem fala, sem palavras, né? Nada escapa ao entendimento de que existe um Deus, né? Então Deus, ele foi muito sábio ao criar a Terra, né, o universo. A gente sabe que se a Terra fosse 1 grau mais próximo do Sol, não haveria vida na Terra, né? Tudo seria fogo, né? Se fosse 1 grau mais distante do Sol, tudo seria gelo. Então as coisas de Deus são perfeitas, né? Tudo no universo matematicamente calculado. Hoje a razão humana consegue entender isso, e é isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Que os céus dizem acerca da glória de Deus, o firmamento, a natureza e todas as coisas. Amém? Oremos neste instante. Querido Deus e soberano Pai, te rendemos graça nesta hora, por estarmos aqui, ó Deus, para te prestar mais um culto. Sim, por meio deste sistema de comunicação, queremos aprender mais da tua palavra, ser com cada lar que está ouvindo, ó Deus, neste momento a tua palavra. Ser conosco em nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir uma canção, em seguida retornaremos nesta noite.
Amém. Depois dessa linda canção, vamos continuar aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E hoje vamos falar um pouco de como a Bíblia nos ajuda a vencer, né, o ressentimento. Você já ouviu falar no ressentimento? Né, o rancor, muitas vezes, né, a mágoa. Essas palavras, esses conceitos estão relacionados, né, bastante. E nós não escapamos em nossa vida de, em um momento ou outro, nos sentirmos ressentidos, né? Acredito que você, com certeza em algum momento, ou continua ainda vivendo num estado, né, constante de ressentimento. E vamos ler um texto da palavra de Deus, um texto em que Jesus estava ali, crucificado na cruz, depois de ter sofrido, né, toda espécie de humilhação possível para ele naquele período, né, depois de ter sido motivo de piada, né, ter sido cuspido, ter sido maltratado, açoitado, né. Temos ali naquele momento de crucificação uma frase muito interessante que Jesus fala na cruz, né? Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Vamos ler a partir do 32. Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas deles, sortearam-nas. Então eu queria chamar a atenção para esse momento em que Jesus proclama isso, né? Ele diz Pai, se reportando a Deus, solicitando a Deus que nos perdoasse a humanidade, em especial aquelas pessoas ali, porque eles não sabiam, né, o que estavam fazendo, né? Interessante que Jesus não se reportou diretamente aos que ali estavam, né? Ele não os perdoou diretamente, né, digamos assim. Jesus diretamente não proclamou palavras de perdão. Por que será? Né? Mas ele pediu a Deus que nos perdoasse. Qual o segredo dessas palavras? O que esconde aí? Que lição nós podemos entender a partir desse contexto? Né? Jesus tinha todas as razões do mundo para se sentir ressentido, né? Mas me parece que ao contrário disso, Jesus em nenhum momento tomou para si a ofensa, né? Em nenhum momento ele se sentiu ofendido, porque ele veio cumprir a sua missão, né? A ofensa ocorreu lá atrás, no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? Então, de certa forma, Jesus veio não para julgar, e ele diz isso na sua palavra, não para apontar o dedo, né, nem criticar ninguém, mas para salvar a humanidade. Por isso que ele se reporta a Deus. Mas vamos entender melhor, né, esse sentimento de ressentimento, né? Nós percebemos aí, essa semana, num grande evento mundial, né? Então, uma grande polêmica se formou, né, por conta de um momento lá que reportava a um momento bíblico também, né? Então, muitos se levantam contra, a favor, muitos neutros, né? Mas isso traz um contexto também de ressentimento, né? Existe ressentimento na política, existe ressentimento na religião, ressentimento nos esportes, né? Ressentimento em nossa casa, ressentimento na igreja, ressentimento no trabalho. Onde houver relações humanas, haverá ressentimento, né? Mas como nós devemos nos comportar diante desse sentimento, né?
Como nós devemos entender isso em nós? E até que ponto isso se torna uma complicação para a nossa vida, né? Até que ponto isso vai nos fazer mal em todas as áreas ou em determinadas áreas de nossa vida, né? Podemos entender que o ressentimento é um sentimento negativo que surge quando uma pessoa sente que foi tratada injustamente ou prejudicada de alguma forma. É uma emoção complexa que pode envolver raiva, frustração, tristeza e amargura, né? Vamos ver algumas causas do ressentimento. Primeiro, quando a gente percebe, né, certa injustiça, né? Como é que nós conseguimos perceber que ocorreu injustiça, né? Olha só, todos nós temos na nossa mente, na nossa razão, no nosso espírito ou na nossa consciência, como você queira chamar, né, o seu eu subjetivo, né? Temos a ideia de um filósofo chamado Kant, um dos maiores filósofos alemão. Ele era de origem luterana, né? E ele dizia que nosso eu interno, né, nós não sabemos o que é, apenas é como se fosse algo que fizesse a síntese entre os conceitos, né? É aquilo que forma frases em nós, né? É uma síntese que existe dentro de nós, né? Não pense que você é essa coisinha linda e fofa que você vê no espelho todos os dias, né? Você é um aglomerado de conceitos, de palavras, de discursos que você assimila durante sua vida. É isso que nós somos, na verdade, um monte de palavras, né, dentro da nossa consciência. Então, como nós tratamos esses conceitos, né, em nós? Como nós reagimos a determinados discursos sobre nós ou sobre as coisas que nós gostamos? Na raiz de todo ressentimento está o valor, ou seja, aquilo que você valoriza, né? Por isso que nós temos uma noção do que é certo e do que é errado em nós, né? Deus nos deu isso, né? Deus se revelou tanto na natureza, como nós vemos no Salmo 119, como também Deus está também posto na nossa consciência moral, né? Todo ser humano tem esse princípio de fazer o que é certo e o que é errado, mesmo que cada um determine, né, como vai tratar esse certo ou esse errado em forma de leis, etc. e tal, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem estados que têm pena de morte e outros não, né? Mas na raiz da consciência dos que determinam essas leis externas, né, está a ideia de querer fazer o que é certo ou fazer o que é errado e punir o que é errado em detrimento do que é certo, né? Então é isso. Mas quando nós nos sentimos injustiçados, justamente por esse princípio que nós temos em nós, que Deus nos deu, de poder analisar entre o que é o certo e o errado para nós, então pode ocorrer também um princípio aí de ressentimento, né? Quando alguém sente que foi tratado de maneira injusta, né, seja no trabalho, nas relações pessoais ou em qualquer outro contexto, né? Então, primeiro, você se sente que foi injustiçado, né? Veja, você, né? Então, geralmente é lançada uma ofensa e essa ofensa é internalizada por nós, né? Então, a partir do momento que eu dou valor ao que alguém diz sobre mim enquanto beleza, por exemplo, então quando aquela pessoa lançar uma palavra negativa, você é feio, então se eu valorizo o que a pessoa vê a meu respeito, então eu vou sofrer, né? Vai ser gerado aí um ressentimento. Mas por quê? Porque eu valorizei ou supervalorizei a fala, a palavra, a opinião do outro. Em outro momento, a gente pode entender que o ressentimento, uma das causas é a expectativas não atendidas, né? Expectativas elevadas que não são correspondidas podem também gerar o ressentimento. Comparação social também, né? Comparar-se desfavorece, né? Quando a gente se compara com outros ou quando terceiros, né, nos comparam, né, com outras pessoas ou com eles mesmos, né? Quando há comparação
é possível que haja ressentimento, né? Isso ocorre muito com irmãos, por exemplo, né? Quando os pais lançam uma palavra, né, para você deveria ser como seu irmão, tal, né? Então isso pode gerar também um ressentimento. A má comunicação, a falta de comunicação, mal entendidos em relacionamentos também podem causar ressentimento, traição ou decepção, né? Sentimentos de traição ou decepção, especialmente por pessoas próximas, frequentemente geram ressentimento, né? Então, essas são algumas das principais causas do ressentimento. Mas qual o impacto disso em nossas vidas, de estarmos cultivando o ressentimento, né? Então, são pessoas, muitas vezes, nós, né, quando valorizamos demais algumas coisas, alguns princípios, né? Princípios, muitas vezes, que até a Bíblia ignora, né? Nós supervalorizamos princípios humanos, quando valorizamos demais questões humanas, né? Por exemplo, uma casa super limpa, né? Que a pessoa não admite o mínimo de bagunça ou de algo, né, desajustado ali. Então, quando alguém vem e desarruma alguma coisa, já pode gerar um ressentimento, né? Mas um ressentimento em cima de algo muitas vezes banal, né? Mais banal para quem pratica, mas para quem está sentindo aquele ressentimento, é uma supervalorização daquele fato, daquela coisa, né? Então, isso nós devemos sempre procurar nos policiar com relação a isso e nos observarmos, né? Para que lado nós estamos pendendo mais. Se nós valorizamos mais nossos relacionamentos, né, ou aquilo que as pessoas estão fazendo que nos desagrada, né? A deterioração de relacionamentos também é causado pelo ressentimento, né? Ressentimentos não resolvidos podem causar rupturas em amizades, relacionamentos familiares e amorosos. Também a redução da qualidade de vida, né? Viver com ressentimento pode diminuir a qualidade de vida e o bem-estar geral. Pode gerar também comportamento hostil, né? Pessoas ressentidas podem agir de maneira hostil ou agressiva, afetando suas interações sociais, né? E por fim, o ciclo de negatividade de quem é ressentido é bem mais acentuado. O ressentimento pode alimentar um ciclo de emoções negativas, dificultando a superação e o perdão, né? Então, muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas com o ressentimento, né, que não conseguem perdoar, né? E já a gente vai entrar nessa questão do perdão, né, com relação ao que nós lemos acerca de Jesus Cristo. Por que Jesus pediu para o Pai perdoar? Porque Jesus não perdoou diretamente ali na cruz aqueles que o estavam ofendendo, né? Mas antes, vamos ouvir mais uma canção e em seguida voltaremos com o que a Bíblia nos ensina sobre o ressentimento.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui falando sobre como a Bíblia nos ensina a lidar com o ressentimento. Vimos uma rápida introdução sobre as causas e as implicações do ressentimento. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, né, podemos citar 3 exemplos bíblicos em que o ressentimento ocorreu. Exemplo clássico é o de Caim, né? Caim e Abel. Caim ficou ressentido porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele, né? Isso acontece demais, né? Quando o chefe aceita um projeto de um determinado funcionário, de outro não, né? Então esse ressentimento levou Caim a tomar uma decisão extrema e uma atitude extrema, né? A gente sabe, né, o que aconteceu. Caim acabou, por conta disso, vindo a matar Abel. Então a história de Caim e Abel mostra como o ressentimento pode levar a ações destrutivas. A falta de controle sobre as emoções negativas pode resultar em consequências graves. Deus advertiu Caim a dominar o pecado antes que ele dominasse Caim, destacando a importância de lidar com o ressentimento de maneira adequada, né? Então veja como é destrutivo a questão do ressentimento. Outro exemplo bíblico clássico é de José e seus irmãos, né? Está lá em Gênesis 37 e 45. Os irmãos de José ficaram ressentidos e com inveja dele por causa do favoritismo de seu pai e dos sonhos que José tinha, né? José interpretava sonhos, tinha esse dom dado por Deus. Eles acabaram vendendo José como escravo e anos depois José vem a perdoar seus irmãos e se reconcilia com eles, né? José, ele na Bíblia é um tipo, né, de Cristo, né? Uma tipologia de Cristo. E é interessante que embora José tenha perdoado, né, mas José ainda faz ali uma espécie de brincadeira com eles, né, antes deles notarem que era o seu irmão. Mas veja como o ressentimento, e aqui no caso de José, né, foi um ressentimento coletivo, né? O ressentimento ele não só é individual, mas ele também pode contagiar, né, a muitos, né? Não só com relação de uma pessoa para outra, mas às vezes, né, de várias pessoas, talvez cidade, talvez, né, nação, né? Quantas vezes na história não temos, né, rixa de nação contra nação, né? Então isso tudo tem por fundamento o grande ressentimento, né? Que aí as pessoas vão dando brecha, vão alimentando isso, né? E aí acaba muitas vezes em catástrofes, né? Em questões desastrosas. E outro exemplo agora no Novo Testamento, podemos citar Lucas 15, do 11 ao 32, que é a passagem do filho pródigo, né? A gente conhece a passagem onde o filho mais velho, né, ficou ressentido quando seu pai celebrou o retorno do filho mais novo, que havia desperdiçado sua herança. Ele se sentiu injustiçado e não quis participar da festa, né? Veja como é interessante. O filho mais novo, né, ali pediu a herança do pai, foi embora, gastou tudo no mundão e retornou miserável e pobre. E o filho mais velho, que ficou sempre ao lado do pai, cuidando dos afazeres ali, da casa, da fazenda, etc., ficou ali, né, abismado, porque o conceito de justiça daquele filho mais velho era de que ele, né, que deveria receber todas as honras do seu pai por estar com seu pai sempre, e não ter ido, além de se afastar da família, ter gastado tudo, né, que o pai lhe deu, o filho mais novo. Então, quando o filho mais novo retorna, o pai de pronto, né, o recebe e ainda faz festa, né? Muitas vezes, queridos e queridas, a nossa justiça é como a justiça do filho mais velho, é olho por olho, dente por dente, né? Como a lei de Moisés,
né? E a gente esquece que a justiça de Deus é a justiça do amor, quer queira, quer não. Embora haja é até um pouco, né, polêmico isso, mas embora haja a promessa do juízo final, embora seja uma realidade o inferno, a Bíblia diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor é que duram para sempre. A Bíblia em nenhum momento diz que a ira de Deus dura para sempre, né? Então a gente tem que ter os pés no chão também, né? Olhar com clareza as doutrinas bíblicas e entender que é o amor de Deus que dura para sempre. Não sei, em algum momento da vontade de Deus na eternidade, né, Deus pode decidir acabar com o sofrimento dos que foram para o inferno, por que não? Não tem problema nenhum, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. A questão é que o inferno acontece, né, acontecerá, o juízo de Deus acontecerá, porém, né, nada garante que esse juízo permanecerá para sempre. O que nós temos escrito é que as misericórdias é que duram para sempre, né? Não quero formatar nenhuma doutrina sobre isso, mas apenas para nós pensarmos um pouco sobre isso. Aí, voltando para nós muitas vezes queremos determinar coisas segundo a nossa própria justiça, né? Mas o olhar de Deus para o ser humano é um olhar diferenciado, porque ele tem um olhar do coração, ele sabe qual é a nossa verdadeira intenção. Nós não conhecemos a intenção real do coração humano, né? Nem daquelas pessoas mais próximas, né? Nós não conhecemos nosso pai, nossos filhos, nem dos nossos cônjuges, mas Deus conhece. Ele é que sabe a verdade de cada um de nós, né? Então aquele filho ali se sentiu ressentido, o filho mais velho, com tudo aquilo, segundo uma justiça dele próprio, que para ele era injusto, né? O que o pai estava fazendo com o filho mais novo, né? A parábola do filho pródigo ensina sobre o amor incondicional e o perdão, né? O ressentimento do filho mais velho impediu de celebrar a alegria do retorno de seu irmão. O pai, simbolizando Deus, mostrou que a misericórdia e o perdão são essenciais e que o ressentimento deve ser superado para experimentarmos a verdadeira felicidade, né? Então é preciso que a gente tenha essa consciência quando nós nos entendemos como pessoas ressentidas, né? Que tudo nos ressente, qualquer palavra, né? Qualquer olhar, muitas vezes qualquer atitude, né? A gente parece que existem pessoas que vivem catando, né? Vamos falar assim, bem no popular, catando o que as outras pessoas dizem e lançam para si mesmas, né? Sempre fazendo com que, tornando o que as pessoas dizem ou fazem, tomando para si de forma negativa, né? Muitas vezes as pessoas estão nem aí para a gente toma essas coisas e já se sente, né, mal, já se sente ali rancoroso ou rancorosa com tudo que muitas vezes nós mesmos criamos, né? Com situações que favorecem o ressentimento em nossa vida que nós mesmos criamos. A partir do momento em que valorizamos uma fala exacerbado, valorizamos uma atitude alheia e tomamos sempre para nós e jogamos tudo isso para dentro de nós, né? Nós internalizamos essas coisas. Então, quem se ofende de fato, né? Somos nós, né? A partir do momento que alguém chega e lança uma palavra contra você, uma palavra negativa, você, quando toma aquilo e guarda no coração, é você que está se ofendendo com você mesmo. Mas se você deixa fora, né, então a ofensa fica inválida. Quando você deixa uma situação ou aquilo que alguém falou, né, pode ter lançado contra você, se você deixa fora, então não foi passivo de ofensa, né? Você não entendeu a ofensa daquela forma, né? Ou se entendeu, você deixa do lado de fora, não coloca dentro do coração, você não toma para si, né? Esse é o problema muitas vezes. A gente toma a ofensa, internaliza a ofensa, mas quando deixamos fora, então nada aconteceu, segue a vida. Fale ou pense o que quiser, né? Eu sei de mim, né?
Então, quando temos essa consciência, nós já vamos aí quebrando as pernas do ressentimento, né? Então, algumas lições que a Bíblia nos ensina, por exemplo, que o perdão é o antídoto. Quando nós não internalizamos, não precisamos perdoar, entende? Quando alguém lança uma palavra contra você, que você entende como negativo e você deixa fora, tudo bem, não te ofendeu. Então, você nem precisa perdoar. Agora, se você pega e internaliza, aí sim, você vai precisar lançar perdão sobre aquela pessoa. Então, para mim, eu percebo que é mais fácil a gente não considerar, né? Muitas vezes é mais fácil você deixar fora. Desconsidera, vida que segue, entende? É aquela coisa, né? Do dar outra face, no sentido de que não permitir que aquilo que afronta muitas vezes a tua honra, a tua moral, venha te tirar a paz. Então você não precisa perdoar algo que você não internalizou. O perdão ele só é válido, só precisa ser exercido quando você se sente ofendido, quando você entende que a pessoa te ofendeu e tal, você internaliza aquilo, aí você precisa ter esse trabalho do perdão, né? Por exemplo, esse versículo de Efésios 4, 31 e 32, que diz o seguinte: livrem-se de toda amargura. Olha só o que Paulo diz: livra-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, né? Livre-se disso, né? Livra-se dessas amarras, né? Muitas vezes que nós mesmos criamos quando internalizamos, gerando ressentimento, né? Então esse versículo enfatiza a importância de eliminar sentimentos negativos, como a amargura e o ressentimento, e de cultivar a bondade, a compaixão e o perdão, né? Então, se a gente, nós percebermos isso, quando percebemos, né, que algo nos magoou de certa forma, você para e pensa: puxa, qual a relevância disso? Será que isso realmente vai mudar a minha condição? Será que isso vai mudar a minha vida? Realmente eu devo sofrer por isso, né? Então, qual o valor que eu dou a isso? Eu posso desvalorizar isso, né? Então começa a tratar isso aí você mesmo com Deus, né? Então começa a desvalorizar algumas coisas, né? A não dar tanto valor a algumas falas, né? Como eu sou professor, então muitas vezes muitas brincadeiras com crianças e tal, e muitos chegam: fulano disse isso comigo e tal, aí a orientação é: você é isso, você é aquilo. Não, então fique em paz, né? Não permita que meras palavras, né, venham tirar a sua paz ou o seu relacionamento de amizade com aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa fala brincando e você toma como verdade, né, como coisa séria, né, vai tomar satisfação e tal, e lá vai. Então, nós quando crescemos, continuamos assim, né? Nós não somos muito diferentes do período em que nós somos crianças. Nós só mudamos os brinquedos, né? Nós só mudamos a forma de brincar. Nós só mudamos né? Só mudamos o físico muitas vezes, mas continuamos com as mesmos probleminhas, né? As mesmas dificuldadezinhas lá, os mesmos ressentimentozinhos de tempo de escola, né? A gente continua. Então também podemos entender, né, uma lição preciosa que a Bíblia nos passa é do amor e da humildade. Lá em Colossenses 3:13, né, vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, né? A gente toma muito isso na questão da igreja só, mas é na família, né? É no trabalho, é onde quer que a gente esteja, né? Esse perdoar aqui é justamente isso. Não permita que isso tire a sua comunhão, a sua paz, né, nos relacionamentos com as pessoas, né? Suportem-se uns aos outros, porque você também não é santo nem santa, né? Você também fala coisas, você também age de forma que os outros não se agradam,
né? Nós não somos né, uma pessoa isolada no mundo. A gente também comete, né, erros que as pessoas muitas vezes entendem como afronta, como coisas negativas, né? E vice-versa, né? É um grande misto, né? Os relacionamentos humanos, eles são um grande misto de complicações, porque somos cada um universo e, na verdade, a gente não sabe como a gente se entende, né? A gente se entende por meio de várias coisas, mas nós gostamos, principalmente nós nordestinos aqui, nós gostamos muito de pensar coisas sobre, né? E se fulano, será que Beltrano, será que, né? A gente gosta muito de idealizar coisas, né? Supor coisas sobre as pessoas e supor que as pessoas estão supondo sobre nós, né? A gente gosta de ficar idealizando essas coisas, bobagens, né? Pensamentos que não vão edificar, né? E na verdade só vão alimentar ressentimento. Então somos chamados a suportar e perdoar uns aos outros, refletindo o perdão que recebemos de Deus. O amor, a humildade são fundamentais para superar o ressentimento, né? É fácil? Não. Muitas vezes, dependendo do temperamento de cada um de nós, né, se torna muito difícil. Por isso que é uma questão de consciência, né? Precisamos tomar consciência e tomar posse da palavra de Deus, né? Se você muitas vezes não acredita em A ou B, ou não segue A ou B, mas pelo menos tome a palavra de Deus como orientação para a sua vida, né? Com a exemplo também de Gálatas 5:26, onde a Bíblia nos ensina a evitar as comparações, aquilo que nós falamos, né, lá no início, que quando começamos a nos comparar, a nos medir pelos outros, ou aos outros nos medirem, né, a gente começa a entrar na linha também do ressentimento. Então, nesse versículo ele vai dizer: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja, né, uns dos outros, né, medindo. A inveja nasce justamente nesse sentimento, né, nessa prática da comparação, né? Você sempre se medindo em relação ao outro, ao que o outro tem, ao que o outro faz ou deixa de fazer, etc, né? Então a comparação social pode levar ao ressentimento. Devemos evitar justamente essa comparação, a inveja e a presunção, promovendo a harmonia e o respeito mútuos, né? Então, queridos e queridas, a palavra de Deus ela é um manual fantástico para a nossa vida, né? Em todos os sentidos. Ela nos ensina a lidarmos com várias situações, né? Se olharmos com um olhar atento, né? Com um olhar aberto, com o coração aberto, e não nos apegarmos apenas, né, nas questões ritualísticas, né, religiosas, mas quando olhamos a Bíblia como o dia a dia, né, dos apóstolos de Jesus, na igreja, etc., são as mesmas situações que nós vivemos hoje, são os mesmos contextos, porque nós não mudamos, né? A tecnologia evoluiu, a robótica, inteligência artificial, vivemos hoje no auge, talvez, né, da informática, mas continuamos com as mesmas mazelas humanas, né? Lá dentro, no coração, na consciência, né, no ser humano. Continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, né? E não tem tecnologia externa nenhuma que vá nos educar, né, nos moldar. Então é algo que a gente precisa ter consciência. Quando a palavra chega até nós absorvermos o que é bom, o que Paulo disse, né? Ouvir de tudo e retém o que é bom. E o que é bom para a gente, o que faz mal para a gente, só a gente que sabe, né? Não é a esposa, não é o filho, não é a tia, não é você que sabe o que está te fazendo bem e o que está te fazendo mal, certo? Então, há algumas dicas aí também para observarmos e tratarmos
né, aprendermos a lidar com o ressentimento. E uma das coisas é a autoavaliação, né, como eu tenho dito durante essa mensagem, que é mais um aprendizado, eu entendo assim. Então é reconhecer e aceitar os sentimentos de ressentimento, né, fazer uma autoavaliação. Eu sou uma pessoa ressentida que cultiva o rancor ou não? Seja sincero com você mesmo, né? A comunicação também é importante, expressar sentimentos de forma aberta e honesta, né, com as partes envolvidas, falar. Se alguém te magoou, você se sentiu incomodado, você falar e conversar abertamente com essa pessoa. Se realmente deixou internalizar aquela ofensa, que você possa perdoar, né, trabalhar no perdão, mesmo que seja difícil, né, pode aliviar também a questão do ressentimento. Ter uma mudança de perspectiva na vida, não ser aquela pessoa muitas vezes rigorosa consigo mesmo, com princípios, né? Muitas vezes que não vão te levar a nada, como eu citei aquela questão lá da casa e tal. Então tentar entender a situação de diferentes ângulos e praticar a empatia, se colocar no lugar do outro é importante, né? O que eu faria se estivesse na situação do outro? E por fim, né, buscar um apoio aí profissional se a coisa ficar muito feia e você perder o controle, né, sobre essa questão do ressentimento, né? E para finalizar, temos aí a palavra de Jesus que nós lemos. Por que Jesus não disse eu perdoo vocês e disse Pai, perdoa-lhes? Porque para Jesus não havia nenhum resquício de ressentimento para com a humanidade. Tudo que o ser humano fez de ruim para Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, Jesus não considerou para si. Jesus não tomou para si. Interessante. Nesse momento da cruz é muito claro, Jesus deixou tudo fora. Ele disse, olha Deus, o problema foi contigo, tu que perdoe eles, eu estou aqui como um cordeiro, eu vim cumprir a missão, né? Eu não tenho nada contra eles, não fizeram nada contra mim. Eu vim cumprir a tua ordem, eu vim cumprir o que tu me enviou para cumprir, que foi justamente salvar eles, né? Foi justamente me colocar como eles, né? Para que a tua justiça fosse cumprida e satisfeita. Então Jesus ali demonstra que não havia nenhum ressentimento, né? Porque a partir do momento que eu digo eu te perdoo, é porque eu trouxe para dentro já o ressentimento e agora estou jogando para fora. O perdão é jogar para fora o ressentimento. Mas se pudermos não internalizar, né, a ofensa, é ainda melhor, como nos ensina Jesus ali na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nós não sabemos o que fazemos, queridos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, tenha um restinho de sábado aí muito abençoado. Vamos ouvir mais uma linda canção, já vou me despedindo, agradecendo a sua audiência. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.